Mas também tem um outro fator aí que contribuiu pro Marcelo Teixeira, que é a proximidade com o Ney Pai, Também, né? também. Eu acho que entre todos os bônus e ônus que tem a gestão, eu tenho críticas e tenho elogios, essa foi uma bola dentro. Consegui trazer o Neymar de volta. O que o Neymar, além do Neymar filho, o que o Neymar pai tá fazendo dentro do Santos é um negócio impressionante. Se isso vai, explica? se isso vai ter contrapartida depois, eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas muita gente pergunta, esse pacote do Neymar, pô, se machuca, 33 anos, não sabe como vai render, vale a pena? Vale, velho. Vale. Olha a reforma que ele fez no vestiário. O vestiário do Santos era digno de um vestiário de várzea. Hoje é um vestiário de segunda prateleira de Europa, primeira prateleira de Brasil. Tu já entrou no vestiário novo? Não tive oportunidade ainda. Mas tudo que ele tem feito... Pô, as famílias dos jogadores não tinham camarote na Vila. Isso é uma vergonha. Pô, você pega, por exemplo... Vamos colocar... O PSG. O PSG tinha... O Neymar tinha um camarote lá. Exato. Vamos colocar, por exemplo, o goleiro, vai. Brasão. Brasão falha. E aí o pai do Brasão tá vendo o jogo no meio das cativas. E aí descobrem que é o pai do Brasão. E aí, velho? O que vão fazer? O cara vai apanhar ali no meio? Porque a gente sabe como é o torcedor, é passional. Se descobrem que ali é o pai do Brasão e ele falhou hipoteticamente numa partida, podem querer ir atrás do cara. Sim. Então já tinha passado da hora do Santos ter um camarote pras famílias. Aqueles camarotes térreos eram dedicados aos familiares. Mas aí vieram muitos patrocinadores, veio agora o Boteco Santista. Então não conseguiram mais dar aos familiares e muita gente tava ficando no portão 22, ali naquela diagonal do escanteio. Então era mais do que digno você ter isso. Pelo menos o mínimo que não foi feito nos últimos 20 anos dentro do Santos, o Ney Pai tá fazendo. Então quando perguntam, todo esse pacote do Neymar vale a pena? Vale, muito pelos bastidores. Olha a reforma que ele vai fazer no vestiário da base. Eu vou contar uma. Tava cobrindo um jogo da base esse ano, e um diretor da base do Santos, eu vou estar lá quinta-feira, se ele estiver assistindo e quiser me cornetar depois do que eu falei, ele me corneta. Ele sabe de que eu tô falando. Ele chegou pro pessoal assim da comissão adversária que tava assistindo na arquibancada e falou: foram bem recebidos na medida do possível? E assim, era um clube que na Série A briga na parte de baixo da tabela, que não faz parte do clube dos 13. Pô, o Santos não pode se rebaixar a esse ponto. Pô, foram bem recebidos na medida do possível. O que infelizmente é uma realidade. Não sei se você chegou a ver o projeto que o Neymar Pai vai fazer ali na parte da base. Sim. Hoje, a molecada da base do Santos tem que fazer a parte física na Vila pra fazer a parte de campo no CTG Pelé. É perto o deslocamento, mas é um deslocamento necessário. Pô, se tu tem na mesma região, no mesmo local, tudo isso, fisioterapia, fisiologia, massagem, academia, vestiário de primeira linha, pô, é uma logística muito mais fácil que você consegue dar uma preocupação a menos pro menino ou pra família. Isso ninguém fez nos últimos 20 anos. E hoje o Neymar Pai chegou e tá fazendo. Mas e aí, Pedrinho? Eu não imagino, por exemplo, o André... Pô, o André é meu irmão. Chegar na minha casa e falar: André, Gabriel, construiu uma piscininha aqui no teu quintal. Ele não mora na minha casa. Eu vou construir uma piscininha. Aí vem o André e fala assim: ó, Gabriel, vou trocar o telhado da tua casa. Assim, de graça. O que o pai do Neymar tá fazendo é um negócio que eu acho legal. Pô, reformou o vestiário. Mas o presidente... Qual que é a relação? O cara... Tudo bem que, pelo que falam, é permuta. É né? permuta. Tudo permuta. Mas não causa uma certa estranheza? Fala, tipo... Caraca, meu, o pai do Neymar tá fazendo uma porrada de melhoria. Da onde tá vindo o dinheiro? Tudo bem, é parceria. E tem junto a questão de que correm, né, os rumores que ele vai comprar o Santos ou ele tá vendo uma questão de SAF. Então já vou amarrar tudo nessa pergunta. Você é a favor do Santos virar SAF? Sim. Né? Eu acho que não tem ninguém que é contra, né? Não, do jeito que tá, é difícil. E essa questão do pai do Neymar? Cara, eu acho que pro dono... Você citou o exemplo da casa, né? Pro dono da casa é vergonhoso. Claro. Pros presidentes que passaram ali, até pro próprio torcedor é vergonhoso. Pô, tem que vir um cara que não é de fora. Pô, Neymar foi criado aqui, mas
veio de fora, enfim. Não é alguém da diretoria, um presidente. Para as pessoas que passaram aqui nesses 15, 20 anos, é vergonhoso. Pro torcedor também. Mas se ele tá fazendo, é maravilhoso. Que ele faça. Com atraso de 20 anos, que os presidentes que estiveram aqui não foram capazes, com atraso de 20 anos com os presidentes que não foram capazes. Mas o mínimo que era para ser feito, ele tá fazendo. O Santos, gente, não é um clube de várzea. A instituição não é um clube de várzea. Mas a estrutura, eu tava até comentando com ele agora, a estrutura do Santos, 90% dela, não é digna de um clube de Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês já viram a estrutura que o Retrô do Pernambuco tem? Não vi. Eu sei que a do Mirassol é top, Porra, meu. A do Mirassol é um negócio maravilhoso. Sabe quanto custou o terreno do CT do Mirassol, que é um negócio que você falou maravilhoso? 7 milhões. O terreno. Claro que pra você ter a estrutura é um valor a mais, mas hoje você tem a Lei Geral do Esporte, lei do incentivo ao esporte, que te dá uma verba superior à que você tem para que você consiga fazer esses empreendimentos. Hoje o governo ele apoia em relação a isso, mas pô, um terreno de 7 milhões. O Santos gastou 7 milhões no Patrick e no Rainer juntos. Puta que... Então, se o Santos ele não faz... Olha aí o CT do Retrô. Que estrutura maravilhosa. Patrick. 5 milhões no Patrick. Isso a gente juntar o salário, só o Patrick já compra Patrick Barriga. já compra um terreno pro CT. Barriga de cadela. Vou dar um exemplo. Na gestão Rueda foram... Patruck. Patrick Isso é aí um dos que... melhores. Foi acho que o Ricardinho que inventou esse apelido aí. Patruck é Patruck. fantástico. Pra ele tinham várias nos bastidores, é que aqui eu não posso falar no ar, mas depois eu conto. Mas são duas... Na gestão Rueda, o Santos fez 48 contratações. Se você corta essas contratações pela metade e investe a outra metade toda em estrutura, o Santos estava tranquilinho em relação a CT, a estádio, a CT pra base, se bobear até pra CT do feminino. Porque não é um custo muito grande. Basta você ter capacidade de fazer. Tá até comentando com o André agora, ô Gabriel. A reforma que o Neymar Pai vai fazer no CT Repelé, ninguém nunca mexeu um dedo pra fazer na parte da base. Que absurdo isso, né, cara? Você já viu o projeto? É o que ele tava na reunião que eles vazaram ou não? Sim. Eu não vi, eu não vi, De 2 andares. eu não vi o desenho. Hoje a molecada da base, ela faz a parte física de fisioterapia, fisiologia, massagem, academia na Vila Belmiro. Pro CT Repelé dá mais ou menos 500, 700 metros. Que é onde os meninos fazem a parte de campo, a parte de treino de fato. Pô, você não tem a necessidade de tu fazer a parte física num lugar, ter que se deslocar em 700 metros pra você fazer o treino. É uma dificuldade absurda, ainda mais se tratando de categoria de base. Aí chega o Neymar Pai, monta olha o projeto. 2 andares, um vestiário digno da história do Santos. Você entra no vestiário hoje da molecada da base, são bancos com os pregos pra colocar o cabide e acabou. Box pra tu tomar banho e acabou. E é uma das bases que produzem mais craques da história mundial. Mas parou de produzir. O último foi o Rodrigo, né? Exato. Por exemplo, você pega Ângelo. Subiu cedo, é bem verdade. Cedo. Mas subiu profissional com defeito de fábrica. Marcos Leonardo, que pra mim dentro da área é um monstro. Você manda um caminhão pra dentro da área pro Marcos Leonardo, ele guarda. Mas você vê que fora da área ele tem dificuldade. Veio com defeito de fábrica. O próprio David Washington, que pra mim é craque de bola. Não tem o jogo aéreo, por exemplo. E ele é alto, né, Ele é meu? alto. Jair, 1,98 m. Pra mim um baita zagueiro. O torcedor do Santos pegou uma bronca dele, mas pra mim vai ser um grande zagueiro ainda. Acho que ele tem muita capacidade de evolução. Mas com 1,98 m não tem um bom jogo aéreo. Então você vê que até os grandes jogadores que o Santos forma chegam no profissional com defeito de fábrica. O Santos poderia ter, acho que até o Edu Dracena falar isso. O Santos revela hoje 10. Se tivesse o mínimo da estrutura que um clube grande merece, tô nem falando de gigante, um clube grande merece, revelaria 50, 70. Revelaria 5, 7 vezes mais. Isso não sou eu que tô falando, é um cara que passou dentro do clube. Edu Dracena já falou isso abertamente em entrevista. Diretor de futebol, né? Exato. Hoje, o Santos tem 2 meninos da base no time titular. E o Sherman, você vê que também tem um defeito de fábrica, que é a marcação. Tem. O próprio Bom Tempo, que eu acho um jogador maravilhoso. Cara, que gratíssima surpresa o Bom Tempo, hein? Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acompanho esse menino desde 2022. Sempre teve essa inteligência. Sempre teve uma inteligência acima dos outros. Eu acho que o que mais impressiona no Bom Tempo não é a capacidade dele quando tem a bola, do passe, que também são 2 virtudes que ele tem,
Mas o preenchimento de espaço que ele tem é um negócio maravilhoso. Capacidade de jogar entre as linhas, receber a bola sempre livre. Acho que, como eu falei, tem um defeito ainda que isso ele só vai aprimorar jogando como profissional. Acho que o principal defeito que ele tem ainda um vício. Isso pode ser porque ele não esperava talvez essa ascensão tão rápida no profissional. Acho que ele tem um vício de categoria de base que às vezes ele segura um pouco demais a bola ao invés de tentar um passe, uma finalização. O gol que ele faz contra o São Paulo, por exemplo, é aquele bom tempo que eu quero ver. Domina, dá mais um tapa e já dá a finalização. Contra o Vasco, já fiquei muito feliz. Porque o primeiro lance, que é aquele que ele tenta uma finalização, o Guilherme quase completa, ele domina na entrada da área, dá uma carregada e já finaliza. Em outros jogos, ele dominava a bola naquela mesma região, dominava, dava um tapa, aí girava, voltava pra trás, aí já retardou a jogada. Então, alguns vícios de categoria de base que o profissional não permite, ele teria e ainda tem que melhorar. Se me perguntasse, como alguém que acompanha ele desde o Sub-17 em 2022, você esperava essa rápida ascensão dele? Não. O Carille já tinha sinalizado ele, né? Eu acho que ele merecia ter tido oportunidade no profissional já em 2024, seria importante pra ascensão dele. Mas o jeito que ele tomou conta do meio-campo do Santos... Cara, incrível. Colocou o Pituca do banco, é um negócio impressionante. O que ele jogou contra o Vasco foi brincadeira. O que ele jogou contra o Vasco foi um negócio pra mim, o melhor jogador do Santos. Ele e Barreal, os melhores jogadores do Santos. A gente até tava comentando fora do ar. Não sei se vai ser o Caixinha, se não vai, mas enfim. O treinador que tiver hoje o Caixinha dentro do Santos tem que arrumar um jeito de botar todos esses caras dentro de campo. E agora? É Soteldo, Roleiser, Tiquinho, Barreal, Neymar, Bom Tempo, só que eu já falei 6, velho. Ainda vai ter Zé Rafael. E tem o Zé Rafael ainda. O Pedrinho, Zé Rafael, 4 pinos na coluna. E aí, vai conseguir voltar a jogar em alto nível? Já falou que joga de primeiro volante também, então, né? E no Bahia ele jogava de 10. Ele foi descendo, né? Bahia ele jogava de 10. Escalava muito o Zé Rafael no Cartola na época do Bahia. Demais. Aí ele veio pra segundo volante no Palmeiras. Deitou. E já falou que quer jogar de 5. Porque Não, ao contrário. Quer jogar de 8. Aí ele falou que quer jogar de 8? Ele deu uma entrevista pra mim, nesses meus plantões que eu faço. Consegui entrevistar o Zé Rafael. Gente boníssima, inclusive. Minha última pergunta pra ele é: e aí, Zé? O professor Caixinha pediu, vai de 8 ou vai de 5? Naquela, né? Joga na que o professor precisar, mas... Essa é clássica, Mas né? ele falou: minha preferência, onde eu acho que eu posso render melhor, é na função de 8. É porque ele também pisa na área, né? Pelo fato do Gabriel Bom... O Gabriel Bom Tempo, pra mim, não sai do time. É Bom Tempo e mais 10 o time. É Bom Tempo, Neymar e mais 9 o time do Santos. E Brasão. E Brasão, verdade. Pô, o Brasão também é... Brasão é sacanagem. Eu acho... Ele só precisa sair. Eu tava falando com o Gabriel, isso aí, eu não sei se... Porque eu me sinto um idiota quando vem um comentarista, quando aquele negócio que vai pra falso 9, ele voltou. Entre linhas. Não, ele está quebrando ali, eu já perco aí já. A gente vai fazer um programa na Copa do Mundo, vai trazer o Pedrinho Larroca pra ser o nosso comentarista. Porque assim, o que eu reparei que eu fiquei bravo no Brasão, eu gosto muito do Brasão, mas de uns tempos atrás ele saía muito na bola aérea. E nesses dois, nesses últimos jogos eu não vejo ele. Ele era meio Fábio Costa, ele dava umas saídas, agora ele não tá saindo. E eu tenho meu trauma a bola aérea. Então o goleiro... Eu sou tão desesperado com a zaga que eu prefiro que o goleiro saia. Porque também encostou no goleiro é falta. Eu adoro isso. Eu acho que, por exemplo, você pega o jogo... Não sei se foi contra o Corinthians ou contra o Bragantino. O Brasão, ele dá uma saída que ele até se machuca, velho. Acho que foi contra o Bragantino na Vila. Então. Que ele vai dar uma saída, ele até se machuca. Então ele é meio um Fábio Costa medicado. Sim. Contra o... Vamos pegar Será que ele deu uma Então, segurada depois que ele machucou quando saiu? O primeiro gol do Vasco é um erro completo da zaga. Todo mundo errou ali. Já o Guilherme já errou. Já. O cruzamento pro Verratti, ele é muito na marca do pênalti. Então ali não é muito do goleiro sair. Eu preciso olhar de novo, porque talvez tu tenha até razão. Se a bola que chega pro Nuno Moreira, se talvez não desse pro Brasão sair também. Eu acho que talvez fosse uma possibilidade. O primeiro gol que você fala? Do que primeiro o Gil gol. tava na frente dele. Então é que tá. Acho que até o Brasão não esperava que o Gil ia dar esse passo pra trás e não ia atacar a bola. E o Gil ajoelhou ali, né? Ninguém entendeu, na verdade. Ele ficou com medo do choque na cabeça. Não sei, velho. Pô, o Gil, um armário daquele tamanho, velho. Vai ficar com medo do Nuno Moreira de 1,5 m. Mas enfim. No segundo gol, não é aquele cruzamento viajado. Sim. É uma bola mais rápida.
E ela vai muito na marca do pênalti. É. Tudo que o Verratti cabeceia sem muita força. Ele nem sobe. Exato, e acerta no cantinho, entendeu? Então, eu acho que nesse jogo especificamente, eu não vejo falha no brasão. Mas, voltando ao Zé, eu escalaria ele de 5. 5. Pra não frear essa ascensão do bom tempo. Porque, beleza, tu joga, por exemplo, Zé e Barreal, que eu acho uma baita dupla de volantes. Porra. Só que você perde um pouco na marcação, por exemplo. O Zé, que a melhor fase da carreira dele foi de 8, então você precisaria de um cara ali de uma maior capacidade de marcação. Bom tempo é uma coisa que ele precisa melhorar, mas eu senti que ele já chegou no profissional melhorando já, dando continuidade nessa questão da marcação. Ele tinha essa dificuldade nas categorias de base, até porque base profissional é algo completamente diferente. É. Até agora, ele não demonstrou, assim, ter grandes dificuldades na marcação. Tudo que o Santos sofreu no meio de campo não tem nada a ver com a marcação do segundo volante. Do primeiro, eu até posso concordar. Mas eu não senti, o Bom Tempo tá com essa dificuldade na marcação. Mas eu sei que na base ele tinha essa questão e que ele precisa aprimorar. Ele não tem, acho que nem 20 jogos no profissional do Santos. A gente não pode esquecer isso. A gente tá falando que ele já foi o melhor jogador do time no Campeonato Brasileiro da Série A e não tem nem 20 jogos pelo profissional. Pra mim é um negócio inimaginável. Então, pra mim, a dupla de volantes, ela é Zé Rafael e Gabriel Bom Tempo. Um dos Zé Rafaéis mais regulares do Palmeiras é o de 2023, naquela arrancada que o Palmeiras consegue a virada sobre o Botafogo. O Botafogo pipocou no final, deixou tirar uma vantagem de 14 pontos. Eu concordo. Mas também vale a capacidade do Palmeiras ali de se reinventar. O Abel colocou um esquema de 3 zagueiros. Até o Breno Lopes, filho da mãe, virou titular naquela oportunidade. O Hendrick comendo a bola, muito decisivo. Mas o Zé Rafael era 5 naquela oportunidade, porque o Palmeiras tinha perdido o Danilo e ainda não tinha o Aníbal Moreno. Então o Abel teve que reinventar O Zé Rafael jogou de 5 nesse Palmeiras? Jogou de 5 porque ou era ele menino, o menino não é 5, ou era ele Richard Rios. Então ele teve que virar 5. E se conversa com os torcedores do Palmeiras, o Zé Rafael não foi o melhor jogador do Palmeiras naquela oportunidade, mas com certeza foi o mais regular. Então você sabe que ele tem a capacidade de jogar nessa função também. E eu, como eu falei, principalmente para não frear a ascensão meteórica do Bom Tempo, eu escalaria ele na função de 5. Mas ele já tá... Tu tem informação? Maio. Ele não quis me falar, tô trabalhando ainda, fisioterapia, tal, a expectativa é a melhor possível pra voltar o mais rápido que o professor Caixinha puder e tudo mais. Mas a informação que a gente tem é de maio. É que uma cirurgia de coluna é tenso, complicado. Mas assim, não sei como ele vai voltar. Acho preocupante o Santos contratar um jogador lesionado. Inclusive o Santos pode pedir música no Fantástico. Porque foi o Jorge ano passado. Ricardo Goulart. Não, só nessa gestão. O Jorge ano passado, o Barreal, que veio com uma cirurgia também, e o Zé Rafael. Então já foram 3. Pode pedir música no Fantástico. E teve o Verón também, que chegou com um desequilíbrio muscular. Então 4 já. E na gestão Rueda teve o Goulart.